Saudações, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos 3 e 4. Peço aos irmãos que nos acompanham que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. O Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Somente o verso 3. Obrigado, meu Deus, por tua palavra. Obrigado por tua amada igreja. Obrigado pelo teu povo que se reúne nesta noite para bendizer e exaltar o teu santo nome. Ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Cristo. Amém. Segunda aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a sua carta mais autobiográfica. Nesta carta, Paulo fala de suas lutas, suas aflições, mostra as suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e as incríveis experiências que teve na obra do Senhor. Ele escreveu esta carta da Macedônia, na sua terceira viagem missionária. A carta, ela começa falando de consolação, capítulo 1, verso 3, termina falando de consolação, capítulo 13, verso de número 11. A carta, ela mostra o Senhor como o Deus de toda consolação. E nos versos 3 e 4 do capítulo 1, Paulo nos diz quem é Ele, o Deus de toda consolação, o que Ele faz e por que Ele faz. Assim, começamos vendo quem Ele é. Quem é o Deus de toda consolação? O verso de número 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já aprendemos aqui que este Deus, o Deus de toda consolação, Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que foi enviado pelo nosso Deus, pelo Deus de toda consolação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus de toda consolação é o Pai daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Deus de toda consolação é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o Pai daquele que se entregou por cada um de nós, que morreu pelos nossos pecados, cujo sangue nós encontramos perdão, encontramos justificação, e em seu sangue temos a purificação de todos os nossos pecados. O Deus de toda consolação é o Pai daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é a nossa luz neste mundo em trevas e que também é a nossa paz, irmãos. Em Jesus nós temos paz. O mundo está em caos, o mundo está vivendo um momento tenso, mas em meio a esta tensão, em meio a este caos, aquele que tem Jesus tem paz. E este Jesus tem como Pai o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 14. Mas aprendemos também que o Deus de toda consolação, Ele é o Pai das misericórdias. Além de ser Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Pai não da misericórdia, mas das misericórdias. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai das misericórdias. Misericórdia significa compaixão. Misericórdia significa piedade, conforme o texto. É isto que significa o termo misericórdia. E Deus é o Pai das misericórdias. Champlin, ele diz que misericórdia é aquela qualidade de Deus mediante a qual ele considera o estado do homem, sabe que somos pó. Somente um Deus que é Pai das misericórdias olha para nós e nos ama, mesmo sabendo o que somos, como somos, o que temos feito, mas mesmo assim, ele olha para nós, sabe o que somos, entende o que cada um de nós é. O salmista diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se, sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos nada, somos pó perante Ele, mas Ele é o Pai das misericórdias. E o que significa Deus ser o Pai das misericórdias? Não significa apenas que Ele é um Pai misericordioso. Significa que Deus é a fonte inesgotável de todas as misericórdias. Todas as misericórdias têm sua origem em Deus e provém de Deus e recebemos dele. Em sua misericórdia, Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, porque merecemos castigo, merecemos punição, merecemos condenação, mas o Pai das misericórdias, Ele concede graça, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos chama para Ele, Ele estende o seu braço salvador, a sua mão estendida para salvar é obra do amor e da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias diz no livro das Lamentações, versos 22 e 23 do capítulo 3, as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. O profeta não disse a sua misericórdia, mas em conexão com a palavra de Paulo, dizendo que Deus é o Pai das misericórdias, o profeta diz: as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam, grande é a tua fidelidade. Quem é o Deus de toda consolação? Falado por Paulo, citado nesta palavra. É o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Pai das misericórdias, mas também o texto ensina que Ele é o Deus digno do nosso louvor, merecedor da nossa adoração, da nossa expressão de louvor. Vejam como começa o texto. Bendito. O que significa bendito? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele toda honra, a Ele toda primazia, a Ele que toda boca se encha, engrandecendo a Ele e o reconhecendo como Deus. Ele é digno. A palavra bendito neste verso, meus amados, significa falar bem de, significa louvar, exaltar. Este é o sentido. Deus é merecedor, é digno de todo louvor e toda exaltação, primeiro porque Ele é Deus, mas também por tudo quanto Ele faz. Então Ele merece o nosso louvor pelo que Ele é Deus, e também pelo que Ele faz, porque já pregamos, falamos que este Deus não é passivo, não é um Deus que se anula, não é um Deus escondido, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que é a nossa sombra, a nossa direita. Então Ele é Deus, digno de louvor, pela sua grandeza, por tudo que Ele é
e por tudo quanto Ele faz, Ele é digno de nosso louvor. No próprio verso 3, temos razões para bendizer ao Senhor. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Olhou para nós, nos viu condenados, fadados à morte, fadados ao castigo eterno, mas envia seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, bendito seja Ele, porque é Pai do nosso Salvador, daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito seja Deus, como já falamos, porque é Pai das misericórdias. É um Deus misericordioso, é um Deus que estende a sua mão de salvação pelo seu amor e por suas misericórdias. E também louvado seja Deus, bendito seja Deus, porque é o Deus de toda consolação. Nele encontramos o consolo que não achamos no homem, que não achamos no dinheiro, que não achamos na riqueza. Ele preenche o vazio que coisa nenhuma pode preencher, sacia a alma com alegria, com satisfação, conforto, consolo, como coisa alguma ou nenhuma neste mundo pode satisfazer ou preencher a alma do homem. É o Deus não de alguma consolação, mas de toda consolação. Bendito é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo a Deus como fonte de todas as bênçãos. Deus é a fonte de todas as bênçãos, bendito seja Deus por isso. Encontramos bendito seja Deus em outras duas passagens da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, vou ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito. Paulo está louvando a Deus por aquilo que Deus fez no passado. O que Deus fez no passado, para Paulo dizer, bendito seja Deus. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, verso 4. Então, por aquilo que Deus fez no passado para conosco, aquilo que Ele fez para conosco no passado e vivemos neste presente, bendito seja Deus. Paulo expressa o seu louvor grato por tudo quanto Deus fez no passado. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Pedro também usa esta expressão na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha como ele coloca, grande misericórdia, é o Pai das misericórdias, é um Deus grande em misericórdia, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está louvando de maneira diferente da de Paulo. Pedro está dizendo bendito seja Deus pelo seguinte, pelas bênçãos do futuro, por aquilo que ainda vai alcançar ou vamos alcançar. Ele chama de viva esperança. Não é uma esperança morta. Temos uma esperança, aguardamos, e esta esperança é uma esperança viva. Paulo diz, bendito seja Deus, em Efésios, por aquilo que Deus fez. Pedro diz, bendito seja Deus, por aquilo que Deus ainda vai fazer. E em 2 aos Coríntios, verso 3, Paulo bendiz a Deus pelas bênçãos do presente. Porque ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola, é presente. Então, irmãos, bendito seja Deus pelo que fez ontem.
Bendito seja Deus pelo que fez hoje. Bendito seja Deus pelo que vai fazer amanhã. Noutras palavras, Deus é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, toda exaltação, adoração perfeita, porque foi um Deus que fez, é um Deus que está fazendo, é um Deus que fará. Bendito seja Deus pelo que nos fez no passado, nos salvou. Bendito seja Deus, porque é um Deus que nos salva no presente e nos consola, tem nos livrado agora, hoje. Bendito seja Deus pelo que vai fazer amanhã, a redenção do nosso corpo. Bendito seja Deus, porque é um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Eis um breve perfil do Deus de toda consolação. O que Ele é? Na próxima oportunidade nós veremos o Deus de toda consolação. O que Ele faz? Deus abençoe a sua amada igreja, em nome e no amor de Cristo. Amém.